Olá, ouvintes! Bem-vindos de volta ao canal Livro para os Ouvidos. Eu sou a Vicky e hoje eu tenho uma novidade para vocês. Em vez do nosso tradicional audiobook completo, eu vou trazer um resumo detalhado do livro para vocês. Então, se você está procurando uma visão geral, rápida e completa da obra sem ter que ouvir o livro inteiro, este vídeo é para você. Vamos explorar os principais pontos e temas do livro, destacando os momentos mais importantes e as ideias centrais que o autor ou a autora apresenta. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais resumos por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Pois bem, o livro que a gente vai explorar hoje se chama Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. Este livro ele oferece uma visão profunda sobre a psicopatia e como esses indivíduos funcionam. Ele foi publicado pela primeira vez em 2011 e o livro examina a psicopatia e os psicopatas na sociedade, desmistificando os conceitos e oferecendo insights sobre como reconhecer esses indivíduos e suas ações. No início do livro, a autora ela estabelece uma base para o entendimento da psicopatia, abordando o que é, como se manifesta e por que é importante reconhecer e entender esse transtorno. Então, a autora, na verdade, ali no primeiro capítulo, ela prepara o leitor para uma exploração mais profunda nos capítulos seguintes, e aí prometendo uma visão mais detalhada e informativa sobre esse comportamento psicopático e suas implicações. Então, inicialmente, a autora começa definindo psicopatia como um transtorno de personalidade caracterizado por um padrão de comportamento antissocial, egocêntrico e falta de empatia. Na verdade, os psicopatas têm um charme superficial e podem ser extremamente manipuladores, o que os torna difíceis de identificar à primeira vista. Ela destaca ainda que, ao contrário do que muitos pensam, os psicopatas não são necessariamente violentos ou criminosos, mas podem causar danos significativos por meio de manipulação e engano. Inserindo esse tipo de indivíduo na vida cotidiana, a Ana Beatriz, que é a autora do livro, estabelece que eles estão presentes em diferentes esferas da vida cotidiana. Então, eles podem ser encontrados em vários contextos sociais e profissionais e, muitas vezes, ocupando posições de poder e influência. Então, de início, o capítulo 1 ele vai ilustrar como esses indivíduos podem utilizar suas características para ascender em suas carreiras e manipular os outros ao seu redor, frequentemente sem que suas verdadeiras intenções sejam descobertas. No capítulo 1, e durante todo o decorrer do livro, ela também faz questão de sempre enfatizar as três principais características comportamentais do psicopata, que são elas, né? Charme superficial, em que os psicopatas muitas vezes têm uma aparência encantadora e carismática que pode enganar os outros, a falta de empatia, em que eles não conseguem se conectar emocionalmente com os sentimentos e necessidades dos outros, o que lhes permite agir de forma cruel e sem remorso. E a terceira característica, que é a manipulação combinada com a mentira, porque eles são especialistas em manipular e frequentemente usam as mentiras para atingir seus objetivos. É válido ressaltar também que, durante o livro, ela deixa claro que, embora nem todos os psicopatas sejam criminosos, eles são mais propensos a se envolverem em comportamentos antiéticos e prejudiciais. A psicopatia é um fator de risco significativo para comportamentos violentos e crimes, mas não é o único determinante. A autora enfatiza também a importância de reconhecer os sinais de psicopatia para proteger a si mesmo e a outros. Ela sugere que o entendimento do perfil psicopático pode ajudar as pessoas a identificar comportamentos manipuladores e evitar serem exploradas por indivíduos com esse transtorno. Além disso, ela discute o impacto que os psicopatas podem ter em suas vítimas, incluindo danos emocionais e psicológicos significativos. Além de estabelecer o conceito de psicopata, ela também enfatiza a diferença entre psicopata e sociopata. Então, a autora ela diferencia psicopatia de sociopatia em uma outra condição, frequentemente associada a comportamentos antissociais.
Embora ambas compartilhem algumas características, a psicopatia é vista como uma condição mais estável e enraizada, enquanto a sociopatia pode estar mais relacionada a fatores ambientais e pode ser mais imprevisível. O livro fala também sobre as causas, né? O que causa esse transtorno? E embora não haja um consenso definitivo, acredita-se que a psicopatia seja resultado de uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Então, a pesquisa sugere que anomalias no cérebro, especialmente nas áreas responsáveis pelo controle de impulsos e empatia, podem contribuir para o desenvolvimento da psicopatia. Já em relação ao diagnóstico e ao tratamento, a autora afirma que é um processo extremamente complexo porque envolve uma avaliação de uma série de critérios comportamentais e de personalidade. Então, ela ressalta que, devido à natureza manipuladora dos psicopatas, o diagnóstico pode ser bem desafiador. Em termos de tratamento, a psicopatia é considerada difícil de tratar, com os psicopatas frequentemente mostrando resistência a abordagens terapêuticas e tradicionais. Nos capítulos seguintes, a Ana Beatriz Barbosa ela se aprofunda nas características que definem os psicopatas, oferecendo uma análise detalhada de seus comportamentos e traços de personalidade. A autora inicia explicando que os psicopatas são mestres na arte de dissimulação. Então, eles estão frequentemente apresentando um charme superficial, o que facilita a sua aceitação social e a sua capacidade de manipular os outros. Apesar dessa fachada, eles são emocionalmente frios e incapazes de formar laços verdadeiros afetivos. Um dos pontos principais que mais uma vez ela traz à tona é a falta de empatia. Os psicopatas, eles não conseguem se colocar no lugar do outro e por muitas vezes eles também não sentem remorsos nas suas ações. Então, isso os torna especialmente perigosos, pois não são limitados por sentimentos de culpa ou arrependimento. Eles veem as pessoas apenas como objetos que podem ser usados para atingir seus próprios fins. Além disso, a Ana Beatriz ela descreve a impulsividade e a irresponsabilidade como traços marcantes dos psicopatas. Então, eles vivem no presente sem considerar as consequências futuras de suas ações. Essa impulsividade pode levar a comportamentos arriscados e ilegais, pois eles estão sempre em busca de novas formas de excitação e controle. Outro aspecto abordado é a tendência dos psicopatas em mentir patologicamente. Eles mentem com frequência e uma extrema facilidade, muitas vezes sem motivo aparente, apenas para manter uma narrativa que lhe é conveniente. Essa habilidade de manipular a verdade ajuda a encobrir suas verdadeiras intenções e a escapar das consequências de suas ações. A autora também explora como os psicopatas são frequentemente vistos em posições de poder e influência. Eles são atraídos por esses papéis devido justamente à oportunidade que oferecem para controlar e manipular os outros com maior facilidade. Porém, sua verdadeira natureza eventualmente se revela, muitas vezes resultando em desastres pessoais e profissionais. E a real intenção e personalidade desse tipo de indivíduo acaba vindo à tona, como a própria autora deixa claro no livro, porque nenhum indivíduo, sendo ele psicopata ou não, consegue enganar e manipular todo mundo o tempo todo. Então, eventualmente, em algum momento vai haver uma falha em que alguém ou algumas pessoas ou grupo de pessoas vão acabar percebendo a vontade real daquele indivíduo e realmente a sua falha de caráter e transtorno de personalidade e comportamento, como é o caso do psicopata. E aí, mais uma vez, entre um capítulo e outro, a autora faz questão de enfatizar a importância de reconhecer esses traços para poder se proteger desses indivíduos psicopáticos. Ela alerta que, apesar de não haver uma cura ou tratamento eficaz para a psicopatia, é possível aprender a identificar os sinais e evitar cair nas armadilhas emocionais e psicológicas que esses indivíduos armam. Mais adiante, a autora aprofunda-se na habilidade de manipulação dos psicopatas, destacando como essa característica é fundamental para o comportamento deles. Ela começa descrevendo a manipulação como uma ferramenta poderosa que os psicopatas utilizam para alcançar seus objetivos, muitas vezes à custa dos outros. A Ana Beatriz explica que os psicopatas são mestres em identificar as vulnerabilidades alheias. Eles observam atentamente os comportamentos e emoções das pessoas ao seu redor,
procurando pontos fracos que possam ser explorados. Com base nessas observações, eles se adaptam suas táticas de manipulação para cada situação, apresentando-se muitas vezes como pessoas confiáveis e carismáticas. Uma das táticas comuns mencionadas é a máscara da normalidade, entre aspas. Os psicopatas frequentemente exibem um comportamento que parece genuíno e altruísta, mas que na verdade é cuidadosamente calculado para ganhar a confiança das pessoas. Esse comportamento enganoso é utilizado para atrair e prender suas vítimas em um ciclo de manipulação. A Ana Beatriz também discute a capacidade dos psicopatas de se passar por vítimas. Eles frequentemente invertem os papéis, fazendo com que os outros se sintam culpados ou responsáveis por seus problemas. Essa inversão de papéis não apenas confunde as vítimas, mas também desvia a atenção das verdadeiras intenções do psicopata. Outro aspecto explorado no capítulo e no decorrer do livro é a ausência de remorso e de culpa. Os psicopatas não se importam com o sofrimento que causam. Para eles, as pessoas são apenas peças de um jogo. A falta de empatia e sentimentos de culpa permite que eles manipulem sem hesitação, utilizando mentiras e enganos para poder manter o controle sobre suas vítimas. E a partir daí, ela estabelece uma estratégia para poder se defender desse tipo de manipulação. E ela fala que a melhor forma é adquirir conhecimento sobre o caso. Então, ela destaca a necessidade de estabelecer também limites claros e de não deixar levar por promessas ou comportamentos aparentemente altruístas sem uma análise crítica. Dentro do conceito de psicopata, existem dois grandes grupos, né? Os psicopatas primários e os secundários. Os psicopatas primários são aqueles que apresentam uma ausência total de emoções genuínas e uma completa indiferença moral. Já os psicopatas secundários possuem alguns traços emocionais e ocasionalmente podem demonstrar remorso, mas ainda assim exibem comportamentos manipuladores e antissociais. Um ponto muito importante assim que a autora traz no livro, pelo menos ao meu ver, é que ela discute o impacto dos psicopatas na sociedade como um todo. Então ela aponta que, embora representem uma pequena porcentagem da população, os psicopatas são responsáveis por uma quantidade desproporcional de danos, sejam eles emocionais, financeiros ou físicos. A autora destaca casos de psicopatas famosos que cometem crimes hediondos, mas também chama a atenção para os psicopatas de colarinho branco, que apesar de não cometerem violência física, causam estragos significativos através de fraudes, corrupção e outras atividades ilícitas. Mais à frente, o livro estabelece a diferenciação dos tipos de crimes cometidos por psicopatas. O primeiro fala sobre crime violento, que inclui assassinato, estupro e agressões físicas. Psicopatas violentos geralmente são sádicos e obtêm prazer ao causar dor e sofrimento em suas vítimas. O segundo fala sobre crimes de colarinho branco, que a gente acabou de dizer, né? Porque envolvem fraudes, corrupção e outros crimes financeiros. Então, esses psicopatas, eles utilizam sua inteligência e charme para poder manipular pessoas e sistemas a seu favor, causando grandes prejuízos econômicos. E por último, porém não menos importante, os crimes sexuais. Os psicopatas também podem estar envolvidos em crimes sexuais, como assédio e abuso sexual. A falta de remorso e a objetificação das vítimas são características marcantes nesses casos. Adiante, a autora estabelece aí o perfil do psicopata inserido em contextos distintos. Então, o primeiro vai falar sobre o perfil criminal do psicopata. Então, a Ana Beatriz, ela descreve o perfil criminal típico de um psicopata. Eles são frequentemente reincidentes devido à sua incapacidade de aprender com as consequências de seus atos. A autora menciona estudos que mostram que psicopatas têm maior probabilidade de serem presos e de voltar a cometer crimes após a libertação. Eles também são mais propensos a adotar métodos sofisticados para evitar a detectação do crime. E aí vem aquele questionamento: como são os psicopatas na prisão? A autora descreve o comportamento dos psicopatas dentro do sistema prisional. Eles frequentemente manipulam outros detentos e até mesmo os guardas, usando seu charme e inteligência para ganhar favores e benefícios.
Muitos psicopatas conseguem manter uma fachada de bom comportamento enquanto continuam a planejar e executar atividades criminosas. Mas e aí? Como é que é o sistema de justiça e os psicopatas? Como é que acontece essa relação? Então, no decorrer do livro, ela também fala como o sistema de justiça lida com os psicopatas. Ela argumenta que o sistema legal muitas vezes falha em reconhecer a natureza única da psicopatia, tratando esses indivíduos como criminosos comuns, mas eles não são. Ela destaca a necessidade de uma abordagem diferenciada que inclui a identificação precoce e o tratamento adequado, bem como a necessidade de políticas específicas para prevenir a reincidência. Por fim, a questão da reabilitação dos psicopatas, né? Ela explica que, devido à natureza da psicopatia, a reabilitação tradicional muitas vezes é ineficaz. Psicopatas não respondem bem a terapias convencionais e têm pouca motivação para mudar. A autora ainda sugere que estratégias de tratamento mais inovadoras e específicas são necessárias, focando em limitar o potencial de dano desses indivíduos. Na família, a dinâmica de ter um psicopata é muito complicada, porque ela descreve como esses indivíduos podem causar enorme sofrimento aos seus familiares, usando táticas de manipulação emocional, abuso físico ou psicológico. Então, a Ana Beatriz, ela oferece conselhos sobre como lidar com essas situações, incluindo a importância de estabelecer limites claros e buscar apoio psicológico. Já no ambiente de trabalho, é outro foco importante do capítulo, né, do livro em si. A autora descreve como os psicopatas corporativos podem ascender a posições de poder através de táticas manipuladoras, prejudicando colegas subordinados, que é justamente o que a gente já falou anteriormente. No ambiente de trabalho, o psicopata provavelmente vai ser aquela pessoa que ocupa cargo e posições de poder. Por quê? Justamente essa posição de poder acaba facilitando a manipulação e enganando, conseguindo enganar com mais facilidade as pessoas que são subordinadas a ele. E aí, mais uma vez, a autora enfatiza a questão de conhecimento, não só o conhecimento externo do que é um psicopata, como ele funciona e quais são os seus mecanismos de atuação, mas também a questão do autoconhecimento, que é uma ferramenta crucial para poder lidar com os psicopatas. Compreender suas próprias vulnerabilidades pode ajudar a fortalecer suas defesas contra as táticas manipuladoras dos psicopatas. E aí, ela também traz a importância do papel social para com a relação com esse tipo de indivíduo. Ela argumenta que a educação e a conscientização são fundamentais para minimizar os impactos desses indivíduos. A autora sugere que instituições, como escolas e empresas, implementem programas de treinamento para reconhecer e lidar com comportamentos psicopáticos. No livro, a autora estabelece uma forma bem legal, bem importante e interessante de sinais de alerta que podem identificar e indicar a presença de um psicopata. Entre esses sinais estão, né, o primeiro, o charme superficial, que é o uso excessivo de carisma para poder conquistar a confiança das pessoas. O segundo são as mentiras constantes, que é a tendência a mentir com frequência e sem motivo aparente. O terceiro é a falta de remorso, que é a incapacidade de sentir culpa ou remorso por ações prejudiciais. O quarto é a manipulação, que é o uso de táticas manipuladoras para obter o que desejam. E, por último, o comportamento impulsivo, que é a tomada de decisões impulsivas sem considerar as consequências. Então, ela estabelece esses 5 pontos que podem fazer com que você consiga enxergar ou detectar um comportamento psicopático, seja dentro da sua família, dentro do seu relacionamento amoroso ou um relacionamento de amizade e também no ambiente de trabalho. Além dos pontos que ela estabelece para poder identificar esse comportamento psicopático, ela também fornece algumas estratégias de autodefesa para poder minimizar o impacto dos psicopatas. Então, são 3 estratégias básicas. O primeiro fala sobre desenvolver a inteligência emocional, que é aprender a gerenciar emoções e a responder de maneira assertiva. A segunda fala sobre manter a distância emocional, que é evitar envolvimento emocional profundo com um psicopata. E, por último, buscar ajuda profissional, consultar psicólogos ou psiquiatras especializados em psicopatia. Ali do meio para o final do livro,
A autora estabelece a importância de investir em pesquisas e desenvolvimento na área da psicopatia. Ela argumenta que mais estudos são necessários para poder entender melhor a psicopatia, suas causas e os métodos mais eficazes de tratamento e intervenção. Ela define ainda e defende o financiamento de pesquisas acadêmicas e clínicas para avançar no conhecimento e nas práticas relacionadas à psicopatia. Na conclusão do livro, a autora traz uma reflexão super interessante, né, de até que ponto a sociedade também acaba não contribuindo para determinados tipos de comportamentos psicopáticos, não só na pessoa que possui esse tipo de transtorno de personalidade, mas também nas pessoas consideráveis saudáveis ali até certo ponto, mas que possuem um comportamento que se assemelha a um comportamento psicopático de alguma forma. E aí ela fala sobre a cultura dos tempos modernos, né? Que é a ideologia sobre a qual se alicerça a cultura dos nossos tempos e que é baseada em três princípios básicos: o individualismo, o relativismo e o instrumentalismo. De forma compreensível e sem, contudo, aprofundar-se na esfera da filosofia, os três princípios podem ser avaliados da seguinte maneira. O primeiro, que fala do individualismo, ele vai pregar a busca do melhor tipo de vida a se usufruir. Entende-se como o melhor tipo de vida aquele que abrange o autodesenvolvimento, a autorrealização e a autossatisfação. Então, de acordo com essa concepção, o indivíduo tem a obrigação moral, entre aspas, de buscar sua felicidade em detrimento de qualquer outra obrigação com os demais. O segundo, que vai falar sobre o relativismo, ele vai tratar sobre o relativismo de todas as coisas que são igualmente importantes, pois não há um padrão de valor objetivo que nos permita estabelecer uma hierarquia de condutas. Assim, qualquer ação que leva o indivíduo a atingir a autossatisfação é válida e não pode ser questionada. E por último, o terceiro, o instrumentalismo, que afirma que o valor de qualquer coisa fora de nós é apenas um valor instrumental, ou seja, o valor das pessoas e das coisas se resume no que elas podem fazer por nós. Na verdade, tudo está implícito no primeiro e principal componente da cultura moderna, o individualismo. Assim, o nosso principal objetivo é a realização e a satisfação pessoal. As obrigações que temos com as demais pessoas são meramente secundárias, prevalecendo a obrigação de desfrutarmos a vida da maneira que escolhermos. Dessa forma, as pessoas se transformam em simples meios para chegarmos a um fim. E que fim é esse? Esse fim é justamente o objetivo maior da ideologia moderna, que é preservar a liberdade individual. No entanto, essa ênfase sobre a liberdade criou a grande contradição de nossos tempos. Como estabelecer valores morais e éticos no mundo que prioriza as escolhas individuais?